Olá pessoal, bem-vindo ao canal Teste Opinião. Nesse vídeo o nosso papo é sobre dicas de compra de carros usados ou seminovos para você que está planejando comprar ou trocar de carro e também para você que está se preparando para comprar o primeiro carro. Para a maioria das pessoas, a compra de um carro usado é sempre um processo bastante difícil e ainda tem os riscos, com a procedência, documentação, carros de leilão, carros recuperados. E além de tudo isso, os golpes. Para tornar esse processo mais fácil e principalmente mais seguro, criamos um roteiro com 5 etapas básicas. Para você fazer uma boa compra, com mais segurança e fugir dos golpes, siga as dicas dessas 5 etapas. Certamente elas vão te ajudar muito. A etapa 1 é a escolha do carro, o carro certo para o seu perfil. A etapa 2 é a procura pelo carro. A etapa 3 são os cuidados com a escolha, cuidados com a procedência, a documentação e até o local correto para você ver o carro. A etapa 4 é a avaliação do carro, a parte externa, mecânica, parte interna, como identificar possíveis problemas e até indícios de quilometragem adulterada. E a etapa 5 que é o fechamento da compra, a negociação, a conclusão do negócio e a transferência da documentação. Para que o vídeo não ficasse muito longo, dividi esse guia com as dicas em 5 partes, uma para cada etapa que falamos. Então não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos vídeos. Nós já falamos nos vídeos anteriores da etapa 1 e 2, que é a escolha do carro e a procura pelo carro. Se você não assistiu, assista, que são bem interessantes. E é importante que você assista a todos. Os links estão aqui na descrição. E hoje a terceira parte é sobre cuidados com a escolha. Vamos falar de procedência, de documentação e até o local correto para você ver o carro. Mas antes vamos ressaltar a importância de você ter foco na busca. Existem muitos riscos e golpes. Por isso é importante nessa etapa que você já tenha a sua escolha definida. E já conheça um pouco sobre o carro que você escolheu, conforme eu mencionei lá no vídeo 1, para que você faça uma compra segura e de um bom carro. Começando pela procedência, aqui vamos dividir em 2 etapas, quando você compra de um particular e quando você compra de uma loja. Começando pelo particular, sempre verificar se a documentação está em nome e no endereço da pessoa que está te vendendo o carro. Evite carros em nome de terceiros. Quando você fez a pesquisa do carro, você já deve ter feito as perguntas assim como eu mencionei lá no vídeo 2, e uma delas é justamente essa: saber se o carro está em nome da pessoa que está vendendo. Por que isso? Se você comprar um carro em nome de uma terceira pessoa, além de aumentar o risco de golpe, você pode ter problemas para depois fazer a transferência. Inclusive, falando sobre carros em nome de terceiros, um dos golpes comuns na internet é justamente o golpe do anúncio clonado. Ou seja, alguém clona um anúncio verdadeiro de um carro bom, copia as fotos, copia a descrição, coloca um preço abaixo do mercado para chamar a atenção, e quando ele acha um interessado, ele vai até a pessoa que está vendendo o carro correto, diz que está intermediando o negócio, que ele está vendo o carro para uma outra pessoa, porém diz que ele quer ganhar algum nessa negociação, então quando ele levar o comprador até o local, para a pessoa não falar de valores. Aí ele combina com quem está interessado, mas que viu o anúncio dele, o anúncio falso, leva até o local onde está o carro verdadeiro, a pessoa vai ver o carro, vai ver que está em bom estado, e quando decide fechar o negócio, esse intermediário golpista solicita um depósito na sua conta. Uma vez feito o depósito, o cara vai sumir, o anúncio vai sumir, e depois, quando a pessoa for atrás novamente naquele local, vai perceber que caiu num golpe. Então, primeira regra, evite carro de terceiros. Segunda regra, nunca deposite nenhum valor sem ver o carro. E terceira regra, desconfie de preços muito baixos. Mas continuando a falar sobre procedência. Se for um carro seminovo, confira sempre o manual do proprietário na parte das revisões.
confira os carimbos, as datas e as quilometragens, para ver se elas são coerentes com a quilometragem atual do carro. Também existem muitos golpes de adulteração de quilometragem. Se a pessoa não tiver o manual, ou tiver faltando somente a parte das revisões, desconfie. Outro ponto que deve ser conferido é a numeração do chassi. Pegando pelo documento, confira se essa numeração está presente em todos os vidros do carro. Elas têm que estar perfeitas e bem visíveis. Existem também algumas etiquetas de identificação com essa numeração. Normalmente estão na coluna das portas e no cofre do motor. Todas têm que bater a numeração. Mesmo que aparentemente esteja tudo certo, antes de fazer qualquer pagamento, combine uma vistoria como condição para fechar o negócio. Existem empresas especializadas que fazem basicamente 2 tipos de vistoria. Uma vistoria direcionada para a transferência do veículo, onde vão conferir somente numeração de chassi, numeração de motor e alguns itens básicos de segurança do carro. Essa é aquela vistoria que antigamente era feita diretamente no Detran, mas a maioria dos estados passou essa vistoria para empresas terceirizadas. Só que além dessa vistoria da transferência, elas fazem uma outra vistoria chamada vistoria cautelar. Nessa vistoria, eles vão checar todo o histórico vinculado à documentação do veículo, se existem restrições na documentação. E dependendo da empresa, também fazem uma vistoria que analisa a estrutura e a pintura do carro, para saber se ele passou por algum reparo, se a estrutura dele está íntegra. Verifique na sua região quais empresas oferecem esse serviço e até faça uma pesquisa de valores, porque esses valores podem variar um pouco de empresa para empresa. Nas restrições que podem constar na documentação que eu mencionei, irão verificar se o carro passou por leilão. Esse leilão pode ser um leilão de seguradora, que são os chamados sinistros, que são carros recuperados de roubo, são carros recuperados de enchente, são carros recuperados de batida. E também pode ser um leilão de financeira, quando o carro foi apreendido ou foi devolvido devido à falta de pagamento. A pessoa fez um financiamento, não conseguiu arcar com o financiamento e teve que devolver o carro. Vai constar também se existem restrições financeiras, se é um carro que está alienado, ou seja, foi feito um financiamento e ele ainda não está liberado para transferência. E existem também restrições administrativas e judiciais. O carro pode ter sofrido um bloqueio judicial e, nesse caso, ele não pode ser transferido. E esse cuidado tem que ser redobrado se for um carro que está em nome de uma pessoa jurídica, de uma empresa. É claro que essa vistoria vai ter um custo para você, mas não é um custo muito alto. Hoje, em média, gira em torno de R$200. Isso varia, claro, em função de empresa, em função de região. Mas, se você compra um carro que eventualmente tem um problema mecânico, você consegue consertar. Se você comprar um carro que tem alguma restrição, isso não tem conserto. Vai sempre estar vinculado à documentação do carro. Você pode perder o carro devido a uma restrição judicial, ou ter um grande prejuízo de um carro que passou por leilão e sofrerá na sua revenda uma grande desvalorização, além, é claro, da dificuldade em revendê-lo. Agora uma pergunta, você pode comprar um carro de leilão? Até pode, mas estando ciente da real situação do carro e pagando o preço correto por ele, e também ciente da dificuldade de revendê-lo futuramente. E além da desvalorização, que pode chegar em média até 30% do valor do carro, existe um outro fator. Carros que têm algum apontamento na documentação costumam ser recusados pelas seguradoras, ou seja, você pode ter dificuldade de fazer seguro. Alguns até você pode conseguir fazer o seguro, mas provavelmente custarão mais caro e talvez não sejam segurados pelo valor integral da tabela. Mas existe uma outra alternativa. Fora essas empresas físicas de vistoria, existem empresas que fazem a vistoria online, somente com a placa do carro, e tem um custo bem mais acessível. É claro que aí é só a checagem na documentação, mas pode até ser interessante, antes de você marcar para ver o carro, você conversou por telefone, achou que o carro é interessante e tal, mas está relativamente distante. Então, para você não perder tempo, não gastar no deslocamento até o local, peça para o vendedor a placa do veículo, faça essa checagem online, pelo menos você já terá certeza de que não existe nenhuma dessas restrições. E o custo aí normalmente é bastante acessível, em média em torno de R$50, às vezes não chega nem isso. E tem algumas informações que você consegue até gratuitamente nos sites do Detran ou do Denatran.
Só que aí normalmente, além da placa, você também vai precisar do número do Renavan. Isso também é importante para checar multas. Em qualquer uma dessas pesquisas, também você vai saber se existe alguma multa em aberto. E no caso de estar para fechar o negócio e for fazer uma vistoria cautelar, negocie com o vendedor se ele não paga essa vistoria, ou divide 50% para cada um. Quando você vende ou troca o carro em uma loja, além deles depreciarem bastante o seu carro, eles ainda te cobram essa vistoria. Então, vale a pena negociar. Agora, quando a compra é numa loja, verifique antes o histórico da loja. Quanto tempo ela tem de mercado, se o CNPJ dela está ativo, consulte o Procon e sites de reclamações para saber se não tem apontamentos em nome dessa loja. Se for uma loja idônea, pelo menos garantia de motor e câmbio, você tem direito pelo Código de Defesa do Consumidor. Mas mesmo assim, vale checar as restrições de documentação. Um exemplo prático. Eu conheço uma pessoa que fez uma compra em uma loja bem estruturada, de grande porte, achou um carro interessante, com preço normal de mercado, um carro bem conservado, com baixa quilometragem, fechou o negócio. O carro que ele tinha entrou na negociação. Depois de fazer toda a documentação, papelada de financiamento, fazer a transferência da documentação do carro dele para entregar na loja, quando ele passou a documentação do carro que ele havia comprado para o corretor de seguros verificar o seguro, constou um apontamento de leilão. Aí ele foi negociar com o vendedor da loja, o vendedor disse que deve ter sido um erro da empresa que faz a vistoria, porque todos os carros nós vistoriamos, inclusive tinham feito a vistoria do carro dele que entrou como parte da negociação, e ele pagou pela vistoria. Resumindo, disseram que eles não sabiam de nada e acabaram propondo, para não desfazer o negócio, conceder um desconto no valor negociado. Como ele achou que o carro estava em boas condições e o corretor de seguros disse que era um leilão de financeira, ele ficou mais tranquilo e acabou aceitando o negócio. Então, mesmo comprando em loja, fique atento. Peça o laudo de vistoria que eles devem ter. Se não mostrarem, desconfie e vá para outra loja. Um detalhe quando você vai ver um carro numa loja, que depois eu vou comentar mais detalhadamente no próximo vídeo, mas já vou adiantar aqui. Carros em lojas sempre são maquiados. Então, atenção aos detalhes, se são condizentes com a real quilometragem do carro. E se você fechar negócio numa loja, sempre você tem que ter um comprovante da compra, onde deve constar os dados do veículo, seus dados, a forma de pagamento, e tem que ter os dados da loja, obviamente, CNPJ, tudo certinho. Essa será a sua garantia caso tenha algum problema. Concessionárias normalmente são mais confiáveis, ao menos quanto à documentação, mas mesmo assim, tome cuidado. E a questão da maquiagem na conservação vale para as concessionárias também. Se você estiver comprando um carro de locadora, normalmente quanto à documentação, existe uma segurança maior. Isso quando a gente fala das grandes locadoras. Por quê? Os carros são adquiridos 0 km e depois de um certo tempo elas colocam o carro à venda. Então, quanto à procedência, é mais garantido. Mas de qualquer forma, vale fazer a pesquisa, porque pode ter tido algum tipo de sinistro de roubo, por exemplo, e podem constar multas. Então, a pesquisa é sempre válida. Sobre o local para ver o carro. Infelizmente não vivemos em um país seguro. Então, quando for ver o carro, claro que não seja em uma loja, quando for ver um carro de um particular, o ideal é que seja no endereço do vendedor. É até uma forma de checar se o carro está em nome e no endereço da pessoa que está te vendendo. Porém, assim como você está tomando alguns cuidados, o vendedor também está tomando os cuidados dele. Ele também tem receio de cair em algum golpe ou de ser assaltado. Nesse momento, a questão dos golpes vale para os dois lados, então ele também pode estar desconfiado. Por isso, alguns sugerem que essa visita seja feita num local público. A pessoa não quer receber alguém na casa dela que ela não conheça para não correr riscos. Nesse caso, o recomendável é sempre você marcar em um estacionamento de um shopping ou de um supermercado que tenha controle de acesso. E procure estacionar em um local que tenha bastante movimentação de pessoas. Um detalhe importante, para ver um carro, sempre tem que ser um local aberto, à luz do dia, e nunca na chuva com o carro molhado. E o carro tem que estar preferencialmente limpo. Mesmo na loja,
Se for uma loja fechada, peça, depois de fazer uma avaliação prévia, para que o vendedor coloque o carro em um local aberto para que você possa examiná-lo melhor. No próximo vídeo nós daremos ali as dicas de avaliação, os detalhes que você tem que verificar. Uma outra recomendação importante é que sempre você vá acompanhado. Além de trazer mais segurança, a pessoa que irá te acompanhar pode te ajudar a prestar atenção em diversos detalhes do veículo. E peça para ele assistir nossos vídeos antes. Isso vai ajudar a identificar detalhes importantes para uma boa compra. Você viu até aqui que o processo de comprar um carro usado requer cuidados. Mas se você seguir esse roteiro, você encontrará o carro certo e pagará o preço justo por ele. No próximo vídeo dessa série, falaremos sobre a avaliação do carro. Avaliação externa, de pintura, de funilaria, avaliação mecânica, avaliação interna, e daremos algumas dicas para identificar indícios de quilometragem adulterada. Então se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ser avisado assim que os vídeos forem publicados. E se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais, principalmente com seus amigos que gostam de carros. Obrigado, um forte abraço e até o próximo vídeo.